Passemos ao estudo da Epístola aos Hebreus, que tem sido o tema deste programa há 10 semanas. No último estudo, meditamos sobre o segundo capítulo, do 5º ao 9º verso. Uma vez que no primeiro capítulo o autor de Hebreus havia tratado da divindade do Filho de Deus e sua consequente superioridade sobre os anjos, nessa seção da carta ele trata da sua humanidade. E faz isso através do Salmo de número 8, composto por Davi. Como vimos, esse salmo tem uma dupla aplicação. Aplica-se primeiramente aos seres humanos, criados por Deus segundo sua imagem e semelhança. No início do livro do Gênesis, quando lemos o relato da criação, vemos que foi dado ao homem o domínio sobre os seres inferiores. Porém, o primeiro homem, Adão, falhou, desobedecendo ao Criador, e assim o pecado passou para todos os seus descendentes. Na condição de pecador e inimigo de Deus, o homem não conseguiu e não consegue cumprir perfeitamente o mandato que lhe foi dado quanto à criação divina. No Salmo 8, o salmista se pergunta: quem é o homem para que Deus se lembre dele? Essa é uma pergunta que só pode nascer de um coração temente a Deus e consciente da fraqueza humana. Mas o Salmo não se aplica apenas ao ser humano. Ele se aplica também a Cristo Jesus. Sim, porque a perfeição e santidade que o primeiro homem não conseguiu ter, Cristo Jesus, o Filho de Deus, teve supremamente. Naquilo em que Adão falhou, Cristo foi vitorioso. Eis porque ele é chamado no Novo Testamento de o segundo Adão. Na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 15º capítulo, versos 21 e 22, consta: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Apenas mais 2 textos de prova sobre isso, meu ouvinte. Em Romanos 5:12 consta: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E o verso 15 diz: todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Nessa sessão do 5º capítulo de Romanos, uma sessão que tem 10 versículos, o apóstolo Paulo trata do contraste entre Adão e Cristo Jesus. Ele não compara um com o outro, mas sim mostra o imenso contraste entre Adão, que cometeu o pecado original, e Cristo, o varão perfeito, que por um só ato de justiça trouxe a graça para a justificação que dá vida sobre todos os indivíduos que nele colocam a sua fé. Voltando ao texto de Hebreus, vemos que o seu autor usa o Salmo de número 8 para demonstrar a humanidade do Filho de Deus, o segundo Adão, que triunfou onde o primeiro Adão fracassou. Quando Davi compôs esse salmo, possivelmente estava contemplando uma bela noite estrelada. Isso o fez refletir sobre a grandiosidade do Criador de tanta beleza e a fraqueza do ser humano, que, no entanto, é a obra-prima das mãos divinas, feito um pouco menor do que os anjos. O pastor Matthew Henry diz que, a exemplo de Davi, quando nós observamos a glória no reino da natureza e da providência, devemos ser conduzidos por essa glória, chegando assim à contemplação da glória de Deus no reino da graça. Por essa razão, cabe-nos exclamar também: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste em tuas obras a tua majestade. Observe com atenção um detalhe do nosso texto de Hebreus.
No verso 8, o autor constata que não vemos ainda todas as coisas sujeitas ao homem. E no verso 9 ele diz: vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Observe as palavras: vemos, todavia, Jesus. Elas nos dizem que, diante do fracasso humano, é para Jesus que devemos olhar. Quando analisamos o mundo em que vivemos, com todos os seus grandes problemas, violência, miséria extrema ou riqueza extrema, guerras, doenças, injustiça, sentimos a tentação de nos tornar pessimistas. Mas o pessimismo é para aqueles que acham que a história se encerrará com o fracasso humano. Os cristãos não pensam assim. E não podem mesmo pensar assim. Em meio às tragédias e mazelas desta vida, os cristãos têm que ver, todavia, Jesus. Ele é a resposta final para o dilema humano. Diante dele, devemos derramar a nossa história, por mais vergonhosa que ela seja, cientes de que ele já sabe de tudo a nosso respeito. Precisamos apegar-nos a ele e não perdê-lo de vista, porque só nele está a nossa esperança. Só nele a nossa história pode ser revertida. Só nele a história da humanidade encontra seu sentido e o ser humano alcança o elevado propósito para o qual Deus o criou. Hoje, meu ouvinte, avançaremos mais um pouco na questão da humanidade do Filho de Deus à luz da Epístola aos Hebreus. Passemos à leitura do texto. Acompanhe Hebreus, 2º capítulo, do verso 10 ao 13, em que a palavra de Deus diz assim: porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles, pois tanto o que santifica quanto os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu, e os filhos que Deus me deu. Nesta seção da carta, o autor de Hebreus continua tratando da humanidade de Cristo Jesus, uma vez que, como sabemos, no 1º capítulo ele já abordou a questão da sua divindade. Devemos sempre lembrar, meu ouvinte, que Jesus Cristo era tanto divino quanto humano, 100% homem e 100% Deus. Agora, como essas duas naturezas se harmonizaram é um mistério para nós. Mas é o que Deus revela na sua palavra. E o fato de não entendermos uma doutrina não significa que ela não seja verdadeira. A doutrina das duas naturezas de Cristo é assim. Mas esta sessão levanta algumas questões muito importantes. A primeira delas é quanto a uma aparente contradição. Em Hebreus 2:9, lemos que Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Já o verso 10 afirma que convinha a Deus aperfeiçoar por meio de sofrimentos o Senhor Jesus, o autor da salvação, conduzindo muitos filhos à glória. Observe que essas duas frases parecem se contradizer. Provasse a morte por todo homem, do verso 9, parece indicar que Jesus Cristo morreu por todos os homens, pela humanidade toda, no passado, presente e futuro. Já a frase conduzindo muitos filhos à glória soa restritiva, porque muitos não significa todos. Muitos pode ser de fato muita gente,
mas não é a mesma coisa que todas as pessoas. Como se pode resolver essa contradição? Todos serão salvos no final ou não serão? Bem, meu ouvinte, a Bíblia é autoexplicativa. Ela explica a si mesma. Assim, como em nenhum lugar da Bíblia consta que a salvação seja universal, e em vários lugares conste que haverá um julgamento final, e um julgamento dessa dimensão indica que haverá condenados e absolvidos, então de imediato já podemos eliminar a possibilidade de que haverá uma salvação universal. Os que defendem a ideia de que no dia do juízo, o grande e terrível dia do Senhor, de que falou o profeta Malaquias, de que nesse dia todos serão absolvidos, que haverá uma anistia geral, talvez falem isso baseados no fato de que Deus é amor, como a própria Bíblia declara. Sua misericórdia é incalculável e impediria que Deus condenasse alguém. Mas isso é um tremendo equívoco, porque o Deus que é amor é também justiça e santidade. Aliás, a santidade é um atributo de especial grandeza, pois em nenhum lugar encontramos a afirmação de que Deus seja amor, amor e amor. Mas encontramos a declaração de que Ele é santo, santo, santo. Sendo o Deus 3 vezes santo e justo, Ele não compactua com o mal. Não pode premiar injustos. Não pode fechar os olhos para o pecado. Muitos textos bíblicos mostram isso. O profeta Malaquias mesmo, que eu acabei de citar, termina o seu livro falando sobre a ira vindoura, o dia do juízo que Deus executará sobre todos os indivíduos que até aquele momento tiverem pisado sobre a terra. E fica óbvio que haverá sentenças diferentes. Para uns será um dia terrível, mas para os justos será um dia de imensa alegria. É significativo que o Antigo Testamento se encerre com essa profecia sobre o final dos tempos. No Novo Testamento, os textos falando do julgamento e de 2 destinos diferentes são vários, a começar pelo ensino do próprio Senhor Jesus. Nos evangelhos conforme Mateus e Lucas, Jesus mencionou a ocasião em que, na consumação, ele se assentará no trono da sua glória e os seus 12 apóstolos lá estarão para julgar as 12 tribos de Israel. No Evangelho conforme João, ele também fala desse dia de juízo. No capítulo 12, versos 46 a 48, Jesus disse: Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. O apóstolo Paulo, em Romanos 14, versos 10 e 12, afirma que todos compareceremos perante o tribunal divino, pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Apenas mais alguns textos de prova, porque esse assunto é importante. Em sua segunda carta a Timóteo, 4º capítulo, verso 1, o apóstolo Paulo afirma que Cristo Jesus há de julgar vivos e mortos. E o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, 4º capítulo, exorta os cristãos a viverem de forma pura, segundo a vontade de Deus. E adverte, no verso 5, para o fato de que os que vivem de forma dissoluta em idolatrias e impurezas haverão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Por último, 2 textos do Apocalipse. Na visão que lhe foi concedida na ilha de Patmos, o apóstolo João viu coisas grandiosas demais. No 11º capítulo, verso 18, ele narra quando 24 anciãos prostram-se em adoração e gratidão a Deus e declaram que chegou a ira do Senhor Deus Todo-Poderoso
e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos profetas e demais servos de Deus. E no 20º capítulo do Apocalipse, a partir do verso 11, temos a descrição resumida desse julgamento incomparável que ainda ocorrerá. João diz que viu um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Viu também mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um. Apenas por esses textos, não resta dúvida de que haverá um dia de julgamento, também chamado de juízo final, em que todos os indivíduos serão julgados e muitos serão condenados. A salvação não é, portanto, universal. Não temos base bíblica nenhuma para acenar com essa saída escapista para ninguém. Por mais que a Bíblia exalte a misericórdia de Deus e a nossa própria vida testemunhe essa misericórdia que se renova a cada manhã, ainda assim não podemos esquecer os demais atributos divinos, como a sua santidade e a sua justiça. É por causa do seu caráter misericordioso, santo e justo, que a salvação é para muitos, mas não para todos. Essa pode ser uma verdade desconfortável, meu ouvinte. Mas, como alguém já disse, a verdade não existe para o nosso conforto, e sim para nos ensinar a viver. Isso nos leva a uma segunda questão. Sendo assim, por quem foi que o Filho de Deus, Jesus Cristo, sofreu e morreu? Verso 10 do nosso texto de Hebreus afirma que foi conveniente que Deus, para quem e por meio de quem todas as coisas existem, ao trazer muitos filhos à glória, fizesse perfeito o autor da salvação deles por meio de sofrimentos. A resposta para a questão levantada é que Jesus Cristo sofreu e morreu pelos filhos de Deus, muitos filhos. Novamente, como a Bíblia explica a si mesma, vamos ao Evangelho conforme João, 1º capítulo, versos 10 a 13, e constatamos quem exatamente são esses filhos. Lá em João está escrito: o Verbo, Cristo Jesus, o Deus encarnado, estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aí está, meu ouvinte. O Filho de Deus sofreu e morreu por esses que, pela fé, o receberam, pelos que o estão recebendo agora e pelos que o receberão até que chegue aquele terrível dia da consumação. Em Efésios, 1º capítulo, versos 4 e 5, o apóstolo Paulo declara: com toda a autoridade, que Deus escolheu os seus filhos em Cristo antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor os predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo a sua boa vontade, para louvor da glória de sua graça. Fica bem claro que Jesus Cristo é o unigênito Filho de Deus, e os que nele creem são filhos de Deus por adoção. Esses são os que no juízo final não serão condenados, porque a justiça de Cristo está sobre eles. Esses, pelos quais Cristo morreu, são chamados por diferentes palavras.
na primeira carta do apóstolo Pedro, primeiro capítulo, verso 23, são chamados de regenerados. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, são chamados de novas criaturas. Na epístola do apóstolo Paulo a Tito, terceiro capítulo, verso 7, são chamados de justificados. E em várias passagens, esses são designados simplesmente como salvos. Certamente, todo o convite da Escritura pode ser resumido nas palavras de Paulo e Silas ao carcereiro de Filipos. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Concluímos então que não haverá salvação universal, que o Filho de Deus morreu por aqueles que nele creem, os quais Deus escolheu desde a fundação do mundo. Esses já ouviram ou ouvirão o convite da graça por meio da pregação do Evangelho e creram ou crerão que o Filho de Deus morreu para redimi-los dos seus pecados. Nem todos responderam ou responderão positivamente a esse gracioso convite, pois como está em 2 Tessalonicenses, terceiro capítulo, verso 2, a fé não é de todos. Mas não tenhamos dúvida, os eleitos sempre responderão positivamente. Outra questão que o texto de Hebreus, segundo capítulo, verso 10, levanta é quanto à expressão aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. O que isso significa? Por qual razão o Filho de Deus precisou ser aperfeiçoado? Como Jesus pôde ser tornado perfeito? Eis aí um ponto muito instigante. Contudo, cabem aqui muito bem as palavras do comentarista bíblico Archibald Thomas Robertson, citado por Russell Champlin. Se alguém estranhar a ideia de que Deus aperfeiçoou a Cristo, não deverá esquecer-se do fato de que é a humanidade de Jesus que está sob discussão. Se alguém estranhar a ideia de que Deus aperfeiçoou a Cristo, não deverá esquecer-se do fato de que é a humanidade de Jesus o que está sob discussão. Jesus precisou ser aperfeiçoado porque, mesmo sendo 100% Deus, em seu ministério na terra, ele também era 100% homem. Fisicamente, era um ser humano como eu e você, porém concebido sem pecado. Alguém a quem o pecado original não foi transmitido. Essa condição o distinguia como homem de todos os demais. Ainda assim, a Escritura Sagrada afirma que ele foi aperfeiçoado. Mais para frente, na carta de Hebreus ainda, no 5º capítulo, versos 8 e 9, o autor declara que Jesus, mesmo sendo filho de Deus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Observe, meu ouvinte, que a ausência de pecado não foi suficiente para tornar Jesus Cristo o homem perfeito. Foi preciso mais. Foi preciso ser aperfeiçoado. Russell Champlin diz que, ao identificar-se com o homem, ele tomou sobre si mesmo as imperfeições humanas, precisando ser aperfeiçoado segundo as qualidades morais de Deus, como a fé, o amor, a bondade, a justiça, etc. A qualidade de homem, portanto, Jesus teve que aprender a buscar as perfeições divinas. Cristo, em sua humanidade, buscou e obteve as perfeições de Deus, tal como devem fazer todos quantos estão remidos nele. Esse aperfeiçoamento tem a ver, meu ouvinte, com a humilhação de Cristo, de que a Escritura fala em Filipenses, 2º capítulo, do 5º ao 11º verso. Nessa passagem nos é declarado que Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus,
não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Mas será que conseguimos imaginar o que foi essa humilhação que ele viveu para ser o nosso Redentor? No Catecismo Maior de Westminster, as perguntas 46 a 50 e suas respectivas respostas tratam desse tema e eu vou compartilhá-las com você. A pergunta 46 diz: qual foi o estado da humilhação de Cristo? E a resposta: o estado da humilhação de Cristo foi aquela baixa condição na qual, por amor de nós, despindo-se da sua glória, ele tomou a forma de servo em sua concepção e nascimento, em sua vida, em sua morte e depois, até a sua ressurreição. A pergunta 47. Como Cristo se humilhou na sua concepção e nascimento? Cristo se humilhou na sua concepção e nascimento em ser, desde toda a eternidade, o Filho de Deus no seio do Pai, a quem aprouve, no cumprimento do tempo, tornar-se filho do homem, nascendo de uma mulher de humilde posição, com diversas circunstâncias de humilhação fora do comum. Pergunta 48. Como Cristo se humilhou na sua vida? Cristo se humilhou na sua vida, sujeitando-se à lei, a qual perfeitamente cumpriu, e lutando com as indignidades do mundo, as tentações de Satanás e as enfermidades da carne, quer comuns à natureza do homem, quer as procedentes dessa baixa condição. Pergunta 49. Como Cristo se humilhou na sua morte? Cristo se humilhou na sua morte porque, tendo sido traído por Judas, abandonado pelos seus discípulos, escarnecido e rejeitado pelo mundo, condenado por Pilatos e atormentado pelos seus perseguidores, tendo também lutado contra os terrores da morte e os poderes das trevas, tendo sentido e suportado o peso da ira de Deus, ele deu a sua vida como oferta pelo pecado, sofrendo a penosa, vergonhosa e maldita morte de cruz. Por fim, a pergunta de número 50 do Catecismo Maior de Westminster. Em que consistiu a humilhação de Cristo depois da sua morte? A humilhação de Cristo depois da sua morte consistiu em ser ele sepultado, em continuar no estado dos mortos e sob o poder da morte até ao terceiro dia, o que, aliás, foi expresso nestas palavras: ele desceu ao Hades. Sim, meu ouvinte. O nosso texto base, Hebreus 2º capítulo, verso 10, fala de verdades da maior importância. E por último, fala que Deus aperfeiçoou por meio de sofrimentos o autor da nossa salvação. Que profundo e que comovente mistério é que tenha que ter sido assim com o nosso bondoso Salvador. Jamais seremos capazes de avaliar a dimensão do seu sofrimento a nosso favor. Como podemos agradecer por tão grande amor? Apenas podemos honrá-lo e exaltá-lo mais e mais. A ele, portanto, seja toda a glória, agora e pelos séculos dos séculos. Amém.